Veja, é muito interessante atentar para o contexto. Essa questão está em Efésios 4:30. O apóstolo Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. A doutrina bíblica diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E que esse Espírito, portanto, é santo. Ele não tem prazer e não se agrada no pecado. Quando o crente é salvo, ele passa pelo que a Bíblia chama de regeneração. Ou seja, é uma transformação interior, em que ele é vivificado, ele é transformado. E que a partir dali, o Espírito Santo se constitui numa espécie de selo. E qual é a ideia do selo? É algo que autentica, que dá uma garantia. E que, portanto, o Espírito Santo, morando na vida de uma pessoa, é a plena garantia de que ela é uma pessoa que nasceu de novo, que é uma pessoa salva e que é uma pessoa transformada pela graça de Deus. E portanto, o crente se torna a habitação do Espírito. Imagine quão extraordinários são os benefícios da graça. Você, outrora, era filho da ira de Deus pelos seus pecados. E Deus, na graça, mediante os méritos de Cristo na cruz, te alcança e te salva. E faz de você a habitação do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, ele quer ter plena liberdade para agir e para operar na vida do crente. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, não é uma energia ou um simples e mero poder. É uma pessoa. E como pessoa, ele se alegra e se entristece. E então ele se entristece com o pecado do crente. E o apóstolo Paulo aqui está escrevendo à igreja de Éfeso e fazendo essa advertência. A segunda metade do capítulo 4 está falando de coisas muito práticas, corriqueiras do dia a dia. Só para você ter uma ideia, no versículo seguinte que ele diz para não entristecer o Espírito Santo, ele diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tendes compaixão para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o que é que entristece o Espírito? Claramente, o verso 31, que é o verso que segue, mas também todo o capítulo seguinte, o capítulo 5, vai mostrar que é o pecado. E aqui veja alguns pecados, pecados de um temperamento, de você ficar irado com toda coisa, de você, às vezes, perder o controle com qualquer situação, ficar ressentido, amargurado contra o seu próximo. São pecados que entristecem o Espírito. Isso é muito comum entre nós, no meio de nós, muitas vezes. Você encontrar pessoas que não perdoam, que não amam o seu próximo, que não suportam o outro porque o outro fez alguma coisa que ela não gosta. Portanto, me parece que aqui está falando diretamente de pecado, não tenho dúvida, mas me parece que, de maneira muito especial, pecados que envolvem relacionamentos. Esses sentimentos, essas coisas que nós guardamos no nosso coração contra o nosso próximo, entristece profundamente o Espírito Santo. Quando você vai para o capítulo 5, você vê que tem outras questões de ordem moral, práticas indecentes. Mas aqui, muito particular e imediatamente, está falando desses pecados que cometemos em relação aos nossos irmãos, em relação ao nosso próximo, nosso semelhante. E, portanto, nós devemos evitar esse pecado, porque isso não convém a crentes. E o que acontece com uma pessoa que o Espírito Santo se entristeceu, de certa forma, vamos usar aqui uma linguagem bem humana, ele se retraiu, ele se recolheu, ele não encontra a mesma liberdade para falar, para agir, para abençoar essa pessoa. Ela vai
perdendo o amor pela oração, pela leitura bíblica, pela adoração. Porque é o Espírito Santo que gera toda essa alegria no nosso coração e esse prazer para a gente viver em função de coisas espirituais. Então é muito importante que nós evitemos esse pecado. Quando não se evita esse pecado, isto é, de se permanecer na prática do pecado, você não apenas entristece o Espírito, mas você resiste ao Espírito, porque o Espírito vai falar com você e vai deixar claramente a visão, a compreensão para você de que você está em pecado. Se você continua em pecado, você vai estar resistindo ao Espírito. E aí vem uma terceira palavra: não apagueis o Espírito. Então, entristecer, resistir e apagar. Esse ato de apagar o Espírito pode representar um total distanciamento. E aí entra uma outra questão, que é se o Espírito pode ou não se retirar de nós. Mas isso a gente vai tocar numa outra questão adiante.